dia, galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Para a nossa aula de hoje, vamos refletir na seguinte reflexão. No caminho da vida, nem sempre o caminho será leve, mas Deus sempre nos dará sapatos adequados. Amém. Que assim seja, né? Que Deus sempre nos conforte, sempre nos console para situações não tão agradáveis que possam vir a nos acontecer. Hoje vamos falar sobre as antigas civilizações da América, os maias, astecas e os incas. Lá no material impresso é o capítulo 7 e é da página 108 à página 124. Esses três povos, eles são conhecidos como os povos pré-colombianos, tá? Por que pré-colombianos? Eles viviam na América antes da chegada de Colombo e eles fazem parte da antiguidade da América, tá? São três povos que nós vamos trabalhar nesse capítulo, conforme a prof já falou lá do título. Os astecas, que viviam no Vale do México, conhecido como mexicas também. Os maias, na Mesoamérica, que seria a América do Meio, né, a parte verdinha aí do mapa, e os incas, que viveram na América do Sul, na Cordilheira dos Andes. Falei sobre as civilizações pré-colombianas. Um quiz aí para vocês pensarem um pouquinho. Foram civilizações pré-colombianas: astecas, maias e incas, egípcios, maias e incas, mesopotâmicos, incas e astecas, maias e índios. Quais são as civilizações pré-colombianas? Alternativa A, né? Astecas, maias e incas. Os astecas. Diz a lenda. Os astecas viviam na região de Aztlán, quando abandonaram suas terras e partiram em busca de um novo local. Eles teriam sido guiados por Huitzilopochtli, o deus da guerra e a principal divindade mexica, que então lhes indicou a região onde deveriam se instalar, através de um sinal, uma águia com uma serpente no bico pousada em um cacto, que nessa imagem pôs no fundo, né, ó, uma águia sentada sobre um cacto com uma cobra no bico, né? Esse símbolo até hoje tem no México. Essa cidade que eles iam, o lugar que eles estariam indo, seria a cidade de Tenochtitlán, que eles acabaram fundando depois, tá? Tenochtitlán, então, foi a principal cidade asteca, ou dos mexicas, né? Esse povo passou a ser chamado astecas só depois da vinda dos europeus. Tá? Ela foi construída sobre o lago Texcoco. Hoje ele já não existe mais no México, né? Ele foi soterrado, digamos assim, né? Com a chegada dos europeus. Foi uma das maiores cidades da antiguidade, pela organização, né, como cidade em si. E hoje esse espaço, né, é no México. Como que era a economia dos astecas? Eles se dedicavam à agricultura, plantavam feijão, cacau, abóbora, tomate, algodão e tabaco. A base da alimentação deles era o milho. Tá? Um outro aspecto importante da economia deles era a guerra, porque quando eles conquistavam um povo, esse povo tinha que pagar em alimentos, em grãos. Então, era uma forma de aumentar a economia deles. E para aproveitar o terreno, os astecas utilizavam um sistema chamado chinampas, que na imagem a prof colocou. As chinampas é como se fossem plataformas flutuantes, onde conseguia-se praticar a agricultura. O poder e a sociedade. As camadas sociais astecas. O principal, então, é o imperador. Tá? Abaixo desse imperador tem-se os altos funcionários do Estado, tá? Os militares e os civis. Os sacerdotes também estão praticamente na mesma linha. Então, esses três grupos seriam os grupos privilegiados, digamos assim, dentro da sociedade asteca. Em seguida, viriam os grandes comerciantes e artesãos,
tá? Era uma corporação, era uma função que passava de pai para filho, e abaixo desses existiam os camponeses, que eram aquelas pessoas, os agricultores, digamos assim, né? Aqueles que se ocupavam do campo. E além desses, que nem apareceu nessas camadas aí, teriam os escravos, né? Que eram aqueles conquistados por guerras. Os deuses e os sacrifícios. Os astecas eles eram politeístas, assim como os demais povos da antiguidade, né? E as suas divindades eram ligadas às forças da natureza. E os cultos mais importantes sempre estavam relacionados ao deus Sol. Tá? O desenho dos deuses deles é bem diferente, tal. Aqui nós temos uma representação moderna, né, de 2 deuses astecas. Um nome muito diferente, né? Quando vocês forem ler lá no material de vocês, vocês vão ver. São bem diferentes os nomes dos deuses. Pensemos num quiz. Qual o principal alimento dos astecas? Feijão, trigo, milho ou soja? Qual será que era o principal alimento deles? A prof falou lá na frente, ou melhor, lá atrás, né? A prof já falou sobre isso. Seria o milho, né? Tanto que eles teriam uma forma que os deuses se uniram para criar o humano e tentaram com barro, tentaram com a madeira e tal, e aí depois fizeram uma massa à base de milho e aí teria se formado um humano. Os maias, eles não chegaram a ter uma política centralizada. As cidades deles tinham uma estrutura independente, era como se fosse uma cidade-estado. Isso o prof já falou na sala para vocês. E essa cidade-estado, como tinha muitos templos, muitas vezes alguns historiadores chamam elas de cidades-templos. Tá? Em relação à sociedade, economia e alimentação deles. A sociedade ela era controlada por uma família de nobres e por sacerdotes, que eram então a autoridade máxima, eles compunham a elite. Abaixo deles vinham os camponeses e artesãos, que pertenciam a níveis sociais mais baixos, então. Aqui também o principal alimento deles era o milho, e eles usavam o cacau como bebida dos deuses. E cacau com pimenta era uma prática dos maias. Tá? Esse cacau, essa bebida dos deuses, era o chocoalte, né? Para nós hoje chocolate. E ela tinha uma importância tão grande que ela chegava a ser usada como moeda. Tá? Os grãos de cacau eram usados como moeda. Aqui nós temos algumas curiosidades, né? Aqui em cima, na ponta, nós temos o que seria o futebol, né? Que os maias praticavam, que é o poc-tapoc. Tá? Era um jogo onde tinha que se usar o cotovelo, não podia usar a mão, usava o ombro e tal, e marcar pontos tinha que passar essa bola por esses círculos que tinha nas bordas dessa espécie de quadra. Tá? Quando a equipe perdedora acabava sendo sacrificada, né, eles faziam sacrifícios humanos e às vezes algumas versões até colocam que como se sacrificar a um deus era algo significativo, algo importante para eles, às vezes até o vencedor, a equipe, né, toda a equipe acabava, as duas equipes, desculpa, elas acabavam sendo sacrificadas em homenagem aos deuses. Tá? E outras vezes, então, era o capitão da equipe perdedora, o líder deles, né? Alguma coisa assim nesse sentido. Aí a prof trouxe a imagem ali do cacau, né? Que a prof falou que era extremamente importante. Os maias tinham conhecimento de astronomia, bem interessante já, bem avançado. Aí aqui tem um centro astronômico deles. E a questão das pirâmides, né? Cidade e templo que a prof mencionou. Qual era a bebida dos deuses? Leite, vinho, cacau ou soja? A bebida dos deuses era o cacau, né? Inclusive cacau com pimenta. A civilização Inca. A civilização Inca ela se desenvolveu na América do Sul, na região andina, Cordilheira dos Andes. A cidade de Cusco, hoje, né, era a capital do Império Inca. Os incas se dedicavam à agricultura, cultivavam várias espécies de milho e de batata.
Então, aí a gente percebe que as 3 civilizações, um elemento comum deles era o milho. Como eles viviam em montanha, desenvolveram um sistema de terraços, que são degraus feitos para o cultivo da terra, no qual se utilizavam canais para irrigação das plantações. Ou seja, né, como era muito inclinado esse terreno deles, então eles fazem esses degraus e aqui eles plantavam. Além da agricultura, os incas criavam animais como lhama e alpaca. Parte do que produziam deveria ser entregue ao Sapa Inca, na forma de imposto. O Sapa Inca era o governante, era o comandante deles assim. Ele era considerado uma encarnação do sol e era, então, portanto, uma divindade. Eles viviam uma rígida estrutura social que concedia privilégios à elite, formada pelo Sapa Inca, então, que é a autoridade máxima, e pela nobreza. Aí depois vinham os camponeses, que trabalhavam nas terras para pagar seus impostos ao imperador. As cidades incas, erguidas na Cordilheira dos Andes, elas funcionavam como centros religiosos, cidades-templos. Também, a mais famosa delas é Machu Picchu, no Peru. Machu Picchu até hoje, né, é uma cidade que é visitada, é um centro turístico, no Peru. O declínio das antigas civilizações americanas. Então, o fim dessas grandes sociedades americanas se deu com a vinda dos europeus a partir do século XV. A civilização maia ela já estava no processo de declínio, né, de fim naquela época. Mas o Império Azteca e Inca estavam no seu auge e foram dominados, então, pelos europeus. O que faz com que elas sejam dominadas ou, né, com que se acabe essas civilizações, né? Essas culturas elas acabaram sendo destruídas pelas doenças, pela violência e pela imposição cultural dos invasores. Então, eles não tinham esse controle, eles não têm esse domínio, né? Por exemplo, eles não conhecem o cavalo, as armas de fogo, as doenças que os europeus vão trazer, não são doenças acostumadas para os astecas e para os incas. Tá? Então, isso acaba gerando a morte de muitos deles. Mais um quiz. Como era conhecido o governante inca? Rei, Deus, Sapa Inca ou Rei Inca? Como era o nome do governante inca? Ele era uma divindade, né? Ele era o Sapa Inca. Nossas atividades da semana, então. No livro vocês vão fazer a leitura do capítulo 7, As Antigas Civilizações da América, Maias, Aztecas e Incas, e realizar os exercícios. Você é o historiador na 114, a questão invertida da 119 e a cruzadinha na página 121. A atividade da semana, vocês vão pesquisar uma receita, tá? Ela pode ser à base de milho, ou chocolate, ou batata doce. Nessa semana, vocês só vão fazer a pesquisa de uma receita, tá? Pesquisem lá nos anexos, que a Code vai deixar para vocês certinho o que vocês vão fazer. Vocês só vão pesquisar a receita, tá? Lá no material está escrito certinho o que vocês precisam fazer. E na internet, vocês vão assistir de novo da coleção Grandes Civilizações, né? A civilização Azteca, a civilização Inca e a civilização Maia. Ok, galera? Uma boa semana para vocês e espero vocês hoje à tarde no chat para mais alguns quiz. Ok? Até mais!